que é o autismo sindrômico? Bom, então a gente tem aí o TEA, né, que é o transtorno do espectro Sim. autista, né, que é como a gente... Que hoje fala-se muito nele, né, Muito. doutora? Dentro do TEA, a gente tem o TEA essencial ou não sindrômico, que a criança tem só o TEA, só Sim. o autismo e mais nada. Vamos dizer assim, não é visível. São aqueles sintomas dentro da roda dos sintomas, né, do autismo, né, a gente tem aí uma criança que vai ter um transtorno da linguagem e da Sim. comunicação. Então, geralmente é uma criança que teve um atraso, que tem uma alteração da comunicação também, uma criança que tem comportamentos repetitivos, comportamentos estereotipados. Então, é um diagnóstico assim, de neurológico e de comportamento mesmo. Então, o neurologista e o psiquiatra infantil, geralmente, eles fazem esse diagnóstico, né? Tem os critérios lá para fazer o diagnóstico. E se a criança tiver todos os critérios e se enquadrar, ele tem o transtorno do espectro autista. Que é o que a gente mais conhece hoje. Que é o mais conhecido. Pronto, e aí a criança tem isso. Porém, uma pequena parcela dessas crianças que têm o TEA são sindrômicos. Eles não têm só o TEA. É como se eu tivesse com um quebra-cabeças na minha frente e eu estivesse vendo uma peça só do quebra-cabeças. E eu não tomo uma distância do quebra-cabeça, eu não tenho várias peças, então é como se esse paciente ele fosse um quebra-cabeças em que o TEA é apenas uma peça. Então eu tenho uma outra peça que é uma cardiopatia. Olha. Eu tenho uma outra peça que é um defeito de membros. Eu tenho uma outra peça que é uma deficiência auditiva por uma malformação na orelha. Eu tenho uma outra peça que é a baixa estatura. Eu tenho uma outra peça que pode ser um hipotiroidismo associado. Então, esse paciente não tem só autismo. Ele tem um quadro sindrômico que o TEA faz parte do quadro. Olha só. Então, o papel do geneticista é também diferenciar esses casos. Então a gente tem muitos casos sem diagnóstico. Então, o paciente geralmente vai ter a suspeita aí por volta dos 2 aninhos, que é quando começa o atraso de fala. E aí, até chegar num diagnóstico de uma síndrome, isso pode demorar aí uns 5 anos. É por ser raro? Por ser raro e poucos colegas conhecerem, por termos poucos geneticistas no Brasil. Então, nós temos aí 342 e nós temos estados que não têm um especialista. A gente tem uma concentração de médico geneticista no sul e no sudeste do Brasil, que é onde se concentra grande parte da população, mas os especialistas ficam por ali. Então... no caso do norte e nordeste, não temos. No norte, principalmente. A gente tem estados da região norte. O nordeste, eu acredito que todos os estados têm pelo menos um, mas é um no estado. O estado inteiro? No estado inteiro. É muito pouco, né? Muito pouco. E no norte tem estados que não tem nenhum. Então, é por isso que a gente tem aí crianças que estão sem diagnóstico. E aí, o tratamento, quando ele for disponível para aquela condição, ele vai mudar, sim, né, o prognóstico que a gente fala, que é mudar a história daquela criança. Então, se eu estiver diante de um erro inato de metabolismo, por exemplo, que é uma doença genética raríssima, que pode ter autismo como parte do quebra-cabeças, olha só, tem tratamento. Os erros inatos de metabolismo têm tratamento específico. Alguns tipos de cânceres que a gente descobre o gene envolvido, pode ter um tratamento que a gente fala que é o target, o tratamento-alvo, que é direcionado àquela mutação genética. Então, muda, né? Quer dizer, muda tudo. O diagnóstico da parte genética pode mudar a vida e o futuro de uma criança, principalmente. E da família. Da família também. Porque, Mara, como as doenças genéticas, elas podem ser dadas, às vezes a gente tem uma família envolvida. Então, você tem o risco de ter irmãos com essa condição, novos filhos com essa condição, e às vezes os pais, né, e tios e primos têm aí o gene correndo na família e nem sabe.